Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Finalmente, hoje eu vou falar um dos poucos animes que me pegou de jeito assim e que eu amo muito de verdade. Eu não sei se tem como não gostar de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não, eu não assisti o anterior, já deixando claro, tá? E honestamente eu não tenho muito a intenção de assistir o outro, até porque eu acho o Brotherhood muito chuchuzinho. E pra provar que ele é chuchuzinho, eu trouxe 10 motivos pelos quais eu gosto muito de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Na verdade, eu amo Fullmetal Alchemist Brotherhood. E pelos quais pode ser que você também ame esse anime, que sinceramente é fada sem defeitos. Assim, cristal, lapidado, perfeito, maravilhoso. O primeiro deles é o roteiro de Fullmetal Alchemist, que aí a gente pode dizer que é o mangá, já que o Brotherhood foi feito depois de toda a série de mangás sair. Eu não li os mangás, mas só de ter visto o anime eu tô mais do que satisfeita, apesar de ter muita curiosidade pra ler o mangá. Mas é o seguinte, o roteiro é super bem amarradinho, sabe? Começo, meio e fim, os personagens começam de um jeito, terminam de outro, resolvem tudo que tem pra resolver, não fica ponta solta no final, é simplesmente assim, maravilhoso e coerente e, sabe, aquele roteirinho chuchu que você fala, meu Deus, eles pensaram em tudo, eles não deixaram nenhuma brechinha, nem nada pra você ficar se questionando, tudo tá ali por um motivo e faz muito sentido no final. Então, sério, já pra começar, pode esperar aquele roteiro redondinho que todo mundo ama, certo? O segundo motivo é o cerne aqui da nossa história, que é o que move os nossos personagens, é o que faz eles seguirem toda essa jornada. Esse anime é sobre uma jornada de autoconhecimento e responsabilidade. É uma história que fala muito disso, fala de como a gente tem que tomar responsabilidade pelos nossos atos e sempre tentar fazer o melhor que a gente pode. É claro que a gente vai errar, porque todo mundo erra, mas a gente tem que ser responsável no mundo, sabe? E a parte do autoconhecimento é simplesmente maravilhosa, porque mostra principalmente os nossos protagonistas, mas todo mundo ali ao redor deles se conhecendo, conhecendo o país ali que eles estão, tudo que rodeia eles. Então eu acho muito maravilhoso esse centro, assim, da história. E falando em centro da história, nós vamos ao nosso terceiro motivo, que são os nossos protagonistas, os irmãos Eric, o Edward e o Alphonse, ou melhor dizendo, o Ed e o Al. Cara, a história deles é simplesmente incrível e cheia de camadas, assim. E eles têm uma história bem pesada e bem, assim, triste no começo, que é o que move eles pra frente, justamente pela responsabilidade, eles tentando tomar responsabilidade por isso que aconteceu e tentando consertar essa situação que eles provocaram. E assim, eles são aqueles irmãos super chuchu, assim, que... Eu, principalmente, que não tenho irmãos, se eu tivesse, eu queria ter esse tipo de relação que o Ed e o Al têm. Que é simplesmente maravilhosa. Eu acho que a única coisa ali que eu tiraria dessa relação, que algumas vezes prejudica eles, mas eles vão aprendendo conforme o caminhar, é que nessa de um querer proteger muito o outro, eles não conversam sobre algumas coisas importantes para tentar proteger o outro, não expor o outro a coisas piores. Mas aí com o tempo, como eles já são muito amigos,
eles vão entendendo que só se eles contarem mesmo um com o outro e entenderem o que um outro tá sentindo é que eles vão conseguir ir pra frente e mudar as coisas e melhorar todo aquele ambiente que eles estão. Outro ponto que conversa, né, com essa coisa dos irmãos Eric e ainda é sobre a interação deles, que eu não poderia deixar de falar, que é um ponto de identificação que eu tenho com o Ed, é essa dinâmica, né, de ele ser o irmão mais velho, só que ele não parece o irmão mais velho fisicamente, né? Porque ele é super baixinho e tudo mais, e por conta do Al ter essa aparência, né, por ele estar nessa armadura. E eu não vou te contar o motivo, né? Quem assistiu sabe o como é forte essa questão do Al tá dentro de uma armadura. Mas o fato é, o Al tem essa aparência enorme, enquanto o Ed é esse cara, baixinho e tudo mais. E aí acontecem duas coisas. Todo mundo fica chamando ele de baixinho e, por conta dessa estatura dele, ninguém nunca acha que ele é o irmão mais velho, né? Todo mundo conhece a fama dele, né? Todo mundo conhece o nome Edward Eric, mas todo mundo acha que o Al é ele. E aí ele fica, meu Deus, mas para de me chamar de baixinho! Quem é o alquimista de aço sou eu! E é um grande alívio cômico aqui pra essa história. E, sério, eu amo esses pedacinhos em que ou ele surta por conta disso, ou dependendo de onde ele tá, ele tem que segurar toda a raiva dele pra não explodir e fazer as coisas ficarem ruins, sabe, pro lado dele. Então, eu adoro esses momentos, de verdade. O quinto ponto ainda conversa com os pontos anteriores, porque eu ainda tô falando dos personagens, né? Como vocês perceberam, a história do Ed e do Al é muito complexa, toda cheia de camadas e tudo mais. Mas isso não fica restrito apenas aos nossos protagonistas. Todos os nossos personagens são cheios de camadas, cheios de história, cheio de coisa por trás de tudo que eles fazem, sabe? Tô falando sobre a galera que tá do lado dos irmãos Eric, tô falando da galera que são os vilões, tô falando da galera ali da meiota. Todo mundo é cheio de camada, super profundo e complexo. Na verdade, toda a história que rodeia ali, né, os acontecimentos de Fullmetal é super complexa, mas faz todo sentido, como eu disse pra vocês. E, sério, eu valorizo muito quando os personagens são bem escritos, porque são todos eles que vão fazer a história ir pra frente. E quanto mais palpáveis eles são como seres humanos, digamos assim, né? Porque eles não são da vida real, mas eles emulam a vida real, né? Então, quanto mais palpáveis eles são, quanto mais você identifica eles como seres reais, como se eles realmente existissem, e são todas essas camadas, essas histórias, esses jeitinhos dos personagens, manias e tudo mais, que fazem isso, né? Fazem a gente ficar imerso na história e não sair delas nem por um segundo, sabe? E Fullmetal tem isso e é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Agora entrando um pouco na parte ficcional do negócio, entrando naquela camada de fantasia / ficção científica que a gente tanto gosta, eu não poderia deixar de falar do elemento central dessa história, que é a alquimia. Cara, que maravilhoso a gente ver uma história em que a alquimia é presente, do jeito que os alquimistas lá de antigamente pensavam que poderia ser possível. Então, sério, a construção desse elemento na história também é tão bem escrito, tão bem pensado, cara, que você fica maravilhado com todos esses efeitos da alquimia. Quando qualquer um dos alquimistas aparece e mostra sua especialidade e faz as transmutações e tudo mais, é assim de cair o queixo, é maravilhoso. E o jeito assim gráfico que é mostrado, que eles bolaram de mostrar, é tão bonito e maravilhoso que vale só pelos efeitos e pirotecnias de cada tipo de alquimia, que é assim, 10 de 10 de verdade.
E aí nós chegamos ao 7º ponto, porque aqui nós temos os alquimistas como parte do exército ou da polícia, digamos assim. Então, cara, imagina o tanto de treta maravilhosa, pirotécnica e louca que não tem nesse anime. É simplesmente maravilhoso. Sabe, aquelas tretas que a gente gosta, só que com fogo, terra subindo, e gente aparecendo de um lado e do outro, e transformando todas as coisas ao redor. É esse nível de treta que, assim, sério, eu piro muito nas cenas de treta. São maravilhosos. Então, se você curte séries com treta, vai lá dar uma conferida em Fullmetal Alchemist Brotherhood, que você não vai se arrepender. E aí nós chegamos ao 8º ponto, que são algumas coisas das quais esse anime conversa com a gente, né? Alguns temas e que acabam tendo muito a ver com essas tretas que eu falei e com essa jornada dos irmãos Eric. Na verdade, eles estão em uma jornada e acabam tropeçando nessas coisas que vão convergir com a jornada deles de verdade, né? É bem complexo mesmo. Alguns dos temas que acontecem aqui em Fullmetal são preconceito, eugenia, propósitos obscuros e conspirações, cara. Quem não ama uma história com uma trama assim que parece uma teia de aranha, de tão conspiratória, cheio de interesses obscuros? E falando de propósitos obscuros, nós chegamos ao 9º ponto para falar dos vilões, cara. Porque geralmente quem tem propósitos obscuros e conspiratórios são os vilões, não é mesmo? E os vilões não fogem do que eu falei lá no tópico 5 sobre os personagens, certo? Que eles são complexos, cheios de camadas. E aqui, os vilões não são só cheios de camadas, como eles também representam os defeitos e as ambições dos seres humanos, sabe? Eles fazem muito bem esse arquétipo, eles mostram de verdade isso, até nos próprios nomes deles. No começo você fica meio assim, talvez seja só um nome, mas conforme os episódios vão passando, você vê como eles têm essas características e como a gente consegue enxergar de um jeito minimizado isso nas pessoas. Eu vou dar até aqui um spoiler que você já deve ter visto em algum lugar, né, sobre os nomes. Alguns deles que ali no começo são os principais vilões. Que tem aquela cara de vilão mesmo. E conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo mais deles. E vai descobrindo que vai além deles, inclusive. Eles têm nomes dos pecados capitais, cara. E assim, como eu disse, não são nomes jogados ao vento. Faz muito sentido aqui dentro da história. Sério. Tem coisa melhor do que uma história que tem protagonistas incríveis, mas vilões que estão à altura, sabe, dos protagonistas? Que você fica extasiado em ver o embate dos dois lados, entendendo que move um e que move o outro. Sério, simplesmente perfeito, como eu já falei pra vocês muitas vezes durante esse vídeo. E aí nós chegamos ao 10º ponto, que é quase um bônus, certo? Na verdade, é uma consideração. Como eu disse pra vocês, eu não sou a maior fã de animes, eu gosto de alguns. E sim, eu pretendo trazer mais sobre alguns animes que eu gostei muito, mas sinceramente eu preciso reassistir antes. E tô aí nessa jornada de reassistir algumas coisas, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas voltando aqui ao tópico 10, justamente por eu não ser tão fã assim do gênero, mas por outro lado deu pra ver como eu sou apaixonada por essa história, eu gosto muito mesmo, eu chego à conclusão que Fullmetal Alchemist Brotherhood é aquele anime que é pra todo mundo, porque é uma história feita pra todo mundo assistir. É claro que eu não tô falando que crianças têm que assistir Fullmetal, sabe? Porque alguns pontos podem ser muito delicados para uma criança, sabe? Mas eu acho que ali no começo da adolescência, dependendo do que essa pessoa gosta, é um ótimo anime para começar. Traz assuntos muito pertinentes e relevantes para nossa sociedade e de um jeito assim espetacular.
Então, assim, cara, se você gosta de tudo isso que eu falei nessa lista, vai lá e assiste Fullmetal Alchemist. Eu só posso falar pelo Brotherhood, como eu já falei pra vocês, mas vai lá e assiste porque vale muito a pena. Eu já vi e revi Fullmetal e tenho sempre vontade de reassistir Fullmetal, mas não dá, né? Porque eu tenho que assistir outras coisas, mas eu tenho vontade de tempos em tempos, ainda mais agora que tá ali no catálogo da Netflix, né? Na verdade já tá lá há um tempo. Mas agora que tá mais acessível, eu vejo lá, de vez em quando aparece pra mim, eu falo assim, Nossa, poxa, poderia parar pra assistir Fullmetal de novo. Aí, né, o meu lado mais assim, da produção mesmo, assim, não dá, minha filha. Tem que ver outras coisas pra poder falar de outras coisas lá no canal também, né? então é só por isso que eu não vejo mais vezes Fullmetal, porque é simplesmente perfeito, assim, é o anime perfeito, na minha opinião. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixar aquele gostei maroto pro YouTube recomendar pra mais pessoas. Me inscrever aqui na caixinha de comentários se você gosta de Fullmetal, por que você gosta de Fullmetal. Ou se você ainda não assistiu, se eu conseguir te convencer a ir lá e assistir Fullmetal. E compartilha com aquele seu amigo louco dos animes ou que gosta desse tipo de histórias, beleza? Não se esqueça de dar uma conferida lá nas minhas redes sociais pra saber o que tá acontecendo por aqui e o que eu estou fazendo da vida, certo? Eu acho que eu te vejo na próxima. Um beijo e até!